Oi, gente! O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E quem veste Vovó Ana é Carol Tomé. Este e outros lindos modelos e acessórios você encontra na Avenida Jamel Cecílio, quadra 34, lote 19, número 2382. Siga Carol Tomé pelo Instagram ou peça uma visita pelo telefone 99212 3021. A Miss Brau Brownies é uma loja especializada em brownies, com vários tipos de sobremesas, todas preparadas com muito amor. Fica aberta de terça a domingo, de 13 às 19 horas. A Miss Brau Brownies fica na rua Gastão de Deus, número 72, no bairro de Jundiaí. E quem está aqui conosco hoje para falar sobre ortodontia na infância é Maria de Nazaré Silva Nunes Paes. Ela é formada em odontologia pela Unevangélica, onde também se especializou em dentística restauradora e ortodontia e ortopedia facial. Seja muito bem-vinda ao programa da Vovó Ana, Nazaré. Eu é que agradeço o convite. Nazaré, explica pra gente o que é ortodontia e quais são os fatores que levam à má formação dos dentes. Ortodontia é a parte da odontologia que trabalha na correção dos dentes. E os fatores que levam à má formação seriam fatores genéticos, né? É aquela bagagem que a gente traz dos nossos ancestrais, né? Que o neném herda dos pais, né? Dos avós, da história familiar. E tem os fatores ambientais também, que vão ser dos hábitos que ele vai adquirir depois que ele nasce, e o próprio padrão muscular também, que é um fator genético também. Nazaré, nós estivemos aqui com uma odontopediatra, a doutora Thalita. Ela nos falou sobre saúde bucal na infância e nós abordamos também alguns assuntos ligados à dentição de leite e à dentição permanente. Então, eu te pergunto, em qual idade que deve ser realizada a primeira consulta ao ortodontista? Geralmente, o paciente vai para o ortodontista encaminhado pelo odontopediatra ou pelo clínico geral, quando ele não vai ao odontopediatra, porque ele vai no médico da família, que é um clínico geral. Mas geralmente ele vai encaminhado pelo odontopediatra, ou quando os pais olham e já veem que tem alguma coisa errada, né? Os dentinhos estão muito tortos, ou ele está engolindo diferente, ou o próprio rosto dele apresenta alguma característica que os pais estão achando que não está indo bem. Mas geralmente por volta dos 4, 5 anos, não tem uma idade muito precisa para ele ir ao ortodontista. O odontopediatra já é mais preocupante, os pais já levam primeiro. E o ortodontista geralmente vai quando eles percebem que tem mesmo alguma coisa errada. Certo, então tanto o clínico geral quanto o odontopediatra estão aptos para fazer essa primeira avaliação. Perfeitamente. E quais são os tipos de correção que são realizadas mais comumente no seu consultório? O mais comum geralmente, quando tem alguma coisa errada com relação à falta de espaço ou perda precoce dos dentes de leite. Às vezes, muita gente não sabe, não dá importância para os dentinhos de leite, mas quando eles são perdidos antes do tempo, é necessário manter aquele espaço. Porque o próprio dente de leite, ele é responsável pelo estímulo do crescimento dos ossos, tanto da mandíbula, que é esse osso, como da maxila. Então, aquele dente ele tem que ser estimulado para crescer, para abrigar os dentes permanentes que são maiores. Então, quando esses dentes caem antes do tempo, é necessário que a gente faça um aparelhinho para manter aquele espaço, né? Essa é uma excelente dica para os pais, né? E também quando é necessário expandir o arco, quando o arco a maxila, o arco superior, ele é um arco atrésico, ele está espremido, né? A gente falando num termo mais comum. Então, é necessário expandir, geralmente isso por questão de algum hábito, ele é respirador bucal, tem muito problema de adenoide, algum problema respiratório, um problema alérgico, muita infecção de garganta, então geralmente ele tem
o céu da boca mais profundo. Isso faz com que ele tenha esse arco mais atrésico. Então, isso é necessário também expandir. São mais comuns esses problemas, mas tem outros também. E quais são os tipos de aparelho que podem ser usados? Depende da idade, né? Então, quando a gente tem só dentes de leite, só dentadura decídua, então a gente utiliza mais os aparelhos removíveis, né? Isso vai depender muito da cooperação da criança. A gente precisa conversar com os pais e entender um pouco melhor da criança, se ela vai ser uma criança que vai cooperar, porque ela vai ter acesso a tirar e colocar esse aparelho. Então a gente precisa ver se ela realmente vai ficar com esse aparelhinho na boca. E tem alguns que são fixos, né? Que não são aqueles aparelhinhos que são colocados na frente dos dentes, não aqueles ainda, mas eles são fixados nos dentinhos de leite. Então esses aparelhos, eles são analisados, dependendo de como está o arco da criança naquele momento, a gente vai quase que desenha o aparelho para aquele caso da criança. E quando chega na adolescência, os tipos de aparelho mudam? Mudam. Aí a gente às vezes vai depender se você vai trabalhar com o crescimento dos ossos ou só a parte dentária também, ou com as duas juntas. Aí você vai fazer ortopedia ou só a parte de ortodontia, trabalhando só com os dentes mesmo. Nazaré, vamos falar um pouquinho a respeito dos ditos aparelhos estéticos? O que é isso? E eles existem? Existem. Então, assim, estético, então já vem beleza, que não aparece quase, né? Os convencionais são aqueles aparelhos metálicos, são os prateados, né? Teve uma época que também surgiram os dourados, mas eles quase não ficaram no mercado. E tem os invisíveis, que são aqueles aparelhos que são muito parecidos com aquelas plaquinhas de clareamento. E tem também os estéticos, onde os brackets, que são aqueles que a gente normalmente vê prateado, eles são da cor do dente. Então eles podem ser de porcelana ou de safira, mas são materiais que se assemelham à cor do dente. Então eles são mais discretos, né? Eles são um pouquinho mais frágeis também. Então o paciente tem que ser orientado, os pais dos pacientes têm que ser orientados também para o cuidado que o paciente tem que ter ao colocar esse aparelho. A criança que usa aparelho já pode usar um aparelho estético ou tem mais ou menos uma idade que pode? Tem uma idade certa para colocar. A criança, se ela tiver uma dentadura decídua ou dentinho de leite, normalmente não se coloca o bracket, aquele aparelho que é o quadradinho, vou falar assim para ficar mais fácil de entender, aquele aparelho que é colado na frente do dente. Só em alguns casos, quando a gente quer posicionar, às vezes, os dentinhos que começam a trocar da frente, mas normalmente é outro tipo de aparelho que se usa. Quanto tempo demora, em média, o tratamento ortodôntico? E uma outra coisa que eu acho que é uma dúvida, né, uma grande dúvida, a respeito de ser dolorido esse tratamento. Tá, quanto ao tempo, em média, um tratamento dura mais ou menos 24 meses, de 24 a 30 meses, se você não depende muito da cooperação do paciente, se ele não tem que usar elástico, se não foram realizadas extrações, porque quando você depende da cooperação do paciente, aí você tem que pensar num tempo maior, porque você não está acompanhando o paciente em casa, então você não sabe se ele está realmente usando os elásticos do jeito que você pede para ele usar, ou outros acessórios, onde o próprio nome já diz, ele tem que cooperar, né? Então ele tira para se alimentar e você não sabe se ele realmente, depois que se alimentou, se ele colocou na hora que ele tinha que colocar. E em casos de extrações também, geralmente é mais prolongado o tempo. Isso vai variar de acordo também com o próprio organismo do paciente. Tem pacientes que têm um organismo onde vai demorar mais também a movimentação do dente através do osso, né? A própria composição do osso, ela pode facilitar essa movimentação ou dificultar.
E a outra pergunta que você tinha feito era a respeito de dor. De dor. Então, normalmente, dor é uma coisa muito individual, né? Mas, normalmente, você sente um desconforto quando você monta o aparelho, porque você está acostumado com o seu dente bem lisinho, a saliva lubrifica, e aí monta o aparelho, então naquele dia é bem desconfortável. Só que o paciente ele fica muito feliz, porque é uma coisa diferente para ele. O adulto já reage diferente, né? Ele já tem outras preocupações, então para ele é mais desconfortável. O adolescente já acha mais interessante. Quanto à dor, ele normalmente sente dor em torno de 3 dias quando ele faz a manutenção, que é quando ele sente mais a atividade do que foi feito naquela consulta. Ah, sim. Aí logo depois ele já começa a não sentir tanto, né? Aquele processo inflamatório já começa a diminuir. Então normalmente ele já vai parando de sentir. Se ele sente muita dor depois disso, é bom ele procurar o ortodontista dele, porque pode ter algum problema. E em quais casos que existe a necessidade de extração de dentes permanentes? Geralmente é quando você tem grandes apinhamentos e você não tem osso suficiente para abrigar aquela quantidade de dentes. Então, a estrutura óssea é menor que o número de dentes, por exemplo, né? Então, se você consegue pegar esse paciente numa fase onde você possa estimular o crescimento ósseo, às vezes você consegue, né, abrigar esses dentes. Às vezes não, aí você tem que tirar alguns dentes. O aparelho ortodôntico, ele pode favorecer a formação de cárie? Pode. Infelizmente pode, né? Porque favorece o acúmulo de placa. Então, mesmo que a gente escove os dentes com cuidado, logo depois de alguns instantes, alguns minutos, né? Meia hora, há a formação normal de placa. E aí é mais local para formar placa. Então, a gente sempre recomenda que o paciente de aparelho ortodôntico ele evite ficar beliscando toda hora. Tenha a ingestão de açúcar, né, o carboidratos, alimentos que favorecem acúmulo de placa. A escovação tem que ser bem mais rigorosa, né? Então a gente pede para ele tomar mais cuidado e utilização de flúor, bochechos com flúor. E existe a possibilidade de os dentes, após o tratamento, após o término do tratamento, retornarem à posição original? Se ele não usar a contenção, né, que é um aparelho que a gente coloca depois do término do tratamento para manter aquele resultado, pode acontecer sim. E há casos também em que isso é uma questão assim que a gente conversa muito com o paciente, em que ele vai ter as modificações normais do próprio processo de envelhecimento dele, né? Processo de vida dele, onde ele vai mudar, ele muda, o paciente muda como um todo. A estrutura óssea dele vai mudar, a pele dele vai mudar, ele está envelhecendo. Então os dentes dele podem mudar também. Então nada impede dele ter que corrigir novamente. Aí seria o caso de retomar o tratamento todo novamente. Fazer um outro tratamento ortodôntico para corrigir talvez um outro problema, né? Nazaré, o programa da Vovó Ana gostaria assim que você falasse, né, com o público em geral, com as famílias, com as mãezinhas, né, os pais, como que eles podem observar os seus filhos no dia a dia, para que, ou mesmo não só os filhos, mas na escola, por exemplo, os professores observar os seus alunos, algumas dicas, né, para que seja observado quanto antes, ou se o tratamento ortodôntico em qualquer fase ele vai ter o mesmo benefício. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quanto mais cedo, melhor, né? O tratamento precoce ele é melhor. Na fase assim, de crescimento, a gente consegue melhores resultados. Inclusive, a menina para de crescer antes que os meninos, então existe também
essa sutileza que a gente tem que perceber. Então, às vezes as meninas precisam ser tratadas antes que os meninos, né? E o que os professores às vezes podem observar, os pais em casa, é posições de repouso da cavidade bucal, as pessoas que respiram pela boca, né? Interposição de língua, que falam com uma posição de língua que a gente observa que não é muito comum, que não é normal, né? São os grandes apinhamentos. O normal é que a dentadura descida, os dentes de leite, existe um espaçamento, os dentinhos são separados. Então, quando não há essa separação e que aquela dentição já vem muito atribulada, vamos dizer assim, então já é uma suspeita de que algo não está acontecendo da forma normal. A gente tem que deixar claro que existe uma fase realmente que é chamada fase do patinho feio, que vai dos 7 mais ou menos aos 12 anos, em que há geralmente uma bagunça mesmo, né? Porque a criança ainda é pequena e começa aquela troca dos dentes da frente, dos incisivos, e aí nascem aqueles dentes grandes, eles ficam um pouco assim de lado, que é uma fase normal. Então não tem problema também se quiser levar, o dentista vai orientar, não, isso está diferente, mas é normal, essa fase é normal. Mas assim, em caso de dúvida, leva o dentista para fazer o acompanhamento, para ver se está tudo bem, né? Mas a mãe geralmente ela é intuitiva, ela observa o filho e ela vê que tem alguma coisa que não está caminhando bem aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre chupar dedo? Você, como ortodontista, como profissional dessa área, qual que seria aí a sua recomendação? É um hábito que, qualquer hábito, ele para causar algum problema, ele tem que ter 3 fatores, que a gente chama de tríade de Graeber, né? É a duração, frequência e intensidade. Então, quanto mais a criança chupar o dedo, pior vai ser, né? Então, assim, existe uma fase que você vai aceitar aquilo, você também não vai ter uma postura como mãe, como pai, de traumatizar o seu filho nesse instante para tirar. Tem pai que engessa o dedo, nada muito agressivo. Você vai procurar fazer isso de uma forma suave. Quanto mais cedo você tirar o hábito, melhor, né? Então, depois, o próprio crescimento dele, você tirando o hábito, ele vai corrigir, aquela anomalia que já foi acontecendo, vai corrigir durante o crescimento, o desenvolvimento. Mas todos esses hábitos, é bom que você tire o mais cedo possível. Né? E a questão, assim, quando chupa o dedo, às vezes a criança chupa o polegar, né, forçando um pouquinho o céu da boca, às vezes ela coloca 2 dedinhos e os pais, a família em geral, né, acha bonitinho, fica tão... essa posição dos dedos interfere? Interfere. Às vezes o problema não é só no céu da boca, às vezes coloca o polegar no céu da boca e o peso da mão joga o queixo para trás. Então o desenvolvimento do queixo não acontece da forma normal. Então ainda tem esse problema, é o peso, né? Empurra o céu da boca, faz essa atresia da maxila superior e ainda empurra o queixo para trás. Então, vai causar um dano bem grande. Bem grande. Nazaré, o programa da Vovó Ana quer te agradecer muito pelas informações que você trouxe e eu quero te oferecer o meu livro de presente para você levar para o seu consultório e se divertir lá com as suas crianças, tá ok? Obrigada. E também essa garrafinha da Água Nina, que tem o rótulo do nosso livro. Muito obrigada, adorei. Nazaré, então, eu quero disponibilizar o microfone mais uma vez para você aqui falar para o nosso público aonde você atende, quais os seus horários, o número do telefone do seu consultório, porque se alguém estiver interessado, como que faz? Rede social? Eu atendo na Clínica COF, na Avenida Senador José Lourenço Dias. O telefone é 3099-4800. Nós estamos no Instagram como COF Ortodontia e nós atendemos lá todos os dias, de manhã e à tarde. Nazaré, então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.